Jesus, é uma grande alegria poder receber vocês aqui no nosso meio. Sintam-se bem, sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Os voluntários eles vão entregar para vocês um papelzinho, tem o QR Code também aqui na tela. Se você quiser, com o seu celular, é só apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para um pequeno questionário. E é muito importante que você preencha, porque nós queremos entrar em contato com cada um de vocês. Sejam bem-vindos, vocês estão na casa de Deus, tá bom? Vocês têm liberdade para adorar o nome do Senhor. Vem para cá, Renato. Renato vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu peço que você abra o seu coração e deixe Deus falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo Renato? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho. Que nesse momento o Senhor venha usá-lo como instrumento sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor traga a iluminação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Bom dia. Acho que eu estou sozinho aqui. Bom dia. Graça e paz, igreja. Que culto lindo, presença de Deus aqui. Que bom que nós estamos juntos. Glória a Deus. Quero cumprimentar você que está conosco de online. Privilégio ter você conosco. Que Deus alcance o seu coração como já alcançou o nosso aqui. Vamos de Bíblia, gente? O Senhor colocou uma palavra no meu coração baseado na história de Jonas. O pastor na semana passada trouxe uma palavra de muita reflexão, muito confronto. E a gente ficou em casa falando sobre aquela palavra, e ele fez citações de Jonas na sua palavra. Isso me impulsionou a ler esse texto, esse livro, um livro de 4 capítulos. Eu li várias vezes essa semana e cronometrei. A gente consegue ler esse livro em 20 minutos. Te desafio, lê esse livro hoje. São 4 capítulos. A gente lê ele muito rápido. E ao estudá-lo, reflexões e lições nós extraímos e gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Porque o tema que o Senhor colocou no meu coração é um chamado, uma tempestade, uma oração e uma nova oportunidade. Eu vou repetir isso. Um chamado, uma tempestade, uma oração e uma nova oportunidade. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Jonas para nós lermos juntos? Eu vou ler aqui. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, alguns versículos do capítulo 2 e também do capítulo 3. Vou te esperar abrir, caso você goste de acompanhar na sua Bíblia. Vou te dar uns segundinhos para abrir. Amém, igreja? Vamos ler? Vamos ler juntos? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Olha essa palavra. Eu estava buscando com o pessoal da comunicação essa palavra. Olha só. Levanta-te. É Deus falando. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E olha o versículo 3. Porém Jonas, o que Jonas fez? Jonas levantou. Mas olha por que ele levantou. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Quem fez isso, gente? Quem fez isso, igreja? Vou repetir esse versículo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas. Olha só, lançaram as cargas no mar que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado,
dormiu um profundo sono. Não é um sono qualquer, é um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem, dorminhoco? Por que você está dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos para o versículo 10 agora, por favor. Eles lançam sorte, vocês conhecem bem a história, e chegam em Jonas. Então, estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas já tinha dito. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Jonas, dizendo: e o mar se vos aquietará, porque eu sei, porque minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Estavam tentando de tudo que era jeito, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Quem clamou ao Senhor? Os marinheiros. Os marinheiros. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram-lhe sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Quem que preparou? Quem preparou? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Quantos dias e quantas noites? 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos para o capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 3. E orou Jonas. Agora Jonas ora. E orou Jonas ao Senhor. Esse capítulo 2, ele narra a oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo. Jonas reconhece que não foram os marinheiros que o lançaram, foi Deus. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E ele continua no capítulo 2 essa oração. Vamos para o versículo 9, Beca, por favor. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. E ele termina a oração no versículo 10 dizendo assim: falou, pois, o Senhor ao peixe. Este vomitou a Jonas na terra. Olha o resultado disso. Vamos para o capítulo 3 e ler do 1 ao 4. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. O peixe já havia vomitado Jonas, e Jonas então resolveu obedecer e foi a Nínive, e esse é o resultado. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, novamente, mas dessa vez, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era uma cidade muito grande, que precisava de 3 dias de caminho. 3 dias. Vamos ler, concluir no versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Jonas percorreu o que era em 3 em 1 dia. E pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. E eu vou concluir a leitura no capítulo 3, versículo 10. E olha só: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Olha que versão é essa, gente, olha essa versão. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos mais uma vez? Senhor Jesus, nós lemos com muito temor a Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus, amém. A história de Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Todos nós conhecemos. Eu sei que você conhece bem. As nossas crianças conhecem bem essa história. Trata de alguém que tinha um chamado de Deus, não ouviu, desobedeceu, vai para um outro destino. Nesse destino, uma grande tempestade acontece. Nessa tempestade ele é lançado ao mar, vem um peixe, o engole, vomita no lugar certo. Ele prega a mensagem, resolve obedecer, e algo extraordinário acontece, e há perdão para toda uma nação. Essa história você conhece bem, então eu não quero narrar a história. Mas antes de compartilhar 4 reflexões com a igreja nessa manhã sobre o livro de Jonas, eu queria nessa minha introdução falar ao respeito algo que me chama muito a atenção nesse texto. Muito, e que me impressiona demais, que é o fato que Jonas dorme no porão do navio. Jonas dorme profundamente no porão desse navio. Sabe, igreja, na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre o sono, acerca do sono, a Bíblia está falando sobre indiferença, sobre paralisia, preguiça, desânimo, letargia. A Bíblia está falando sobre o sono, na grande maioria das vezes, acerca disso. O sono é o responsável por muitos problemas, a Bíblia fala sobre isso. Sansão dormiu no colo de Dalila e não percebeu que o que Deus tinha lhe entregado tinha ido embora. Ele dormiu. A mulher sunamita, no livro de Cantares, dormiu, e a Bíblia diz que ela não percebeu quando o noivo passava. Dormindo. As 10 virgens dormiam à espera do noivo. Dormindo. Jesus vai mais profundo nisso. Jesus, quando ele com seus discípulos vai ao encontro de Lázaro, Jesus diz assim: vamos lá, porque Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. Jesus compara o sono com a morte, e repete essa mesma fala, essa mesma comparação à filha de Jairo, quando fala: ela não está morta, apenas dorme. É o sono, é um sono profundo e um sono perigoso. Eu quero começar essa minha palavra dessa manhã dizendo, igreja, que nós precisamos acordar e despertar. Nós precisamos acordar e despertar. A mensagem verdadeira de uma igreja relevante é uma mensagem que fala sobre a volta de Jesus, fala sobre um Jesus que está voltando. É preciso acordar, parar, mudar a rota do pecado, se converter ao Senhor. Precisamos acordar. Essa é a verdadeira mensagem da igreja séria, da igreja que se preocupa com o ID do Senhor para as nossas vidas. É momento de acordar, porque em Romanos capítulo 13, versículo 11, olha só o que Paulo diz. Paulo diz assim, que chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximo do que quando nós conhecemos a fé. Diga assim bem alto: diga mais alto, eu vou estar atento, não vou estar dormindo ao chamado do meu Senhor. Acorda, igreja, vamos em frente, Jesus está voltando. Se você recebe isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus.
Um chamado, uma tempestade, uma oração e uma nova oportunidade. Você pode repetir assim comigo? Um chamado? Dá para ser um pouco mais forte? Um chamado. Um chamado. O nome Jonas significa mensageiro. Esse é o significado. Nessa época, o nome dos filhos eram escolhidos diferente como escolhemos hoje. Hoje a gente escolhe um nome porque a gente gosta, é bonito, tem alguma relação pessoal com a gente. É assim que a gente escolhe. Mas nessa época, os pais escolhiam os nomes dos seus filhos através de oração. Havia uma consagração, um processo de santificação para a escolha do nome, porque o nome dava um destino. Jonas, o nome é mensageiro. Eu fui olhar no hebraico, e no hebraico o significado de Jonas é pombo. Pombo, no hebraico, é o pombo correio. É um mensageiro de asas, mas que fez do porão do navio a sua gaiola. É interessante essa questão do hebraico, porque teve uma pregação que eu também citei alguma palavra em hebraico. Aí alguém da igreja me abordou e falou assim: nossa, você fala hebraico? Eu falei, nenhuma palavra, eu só conheço o Google. Então eu digitei no Google, achei interessante e acrescentei aqui na minha pregação. Não conheço hebraico. É um pombo de asas que fez do navio a sua gaiola. Olha só, Jonas é o único profeta enviado para profetizar em outra nação no Antigo Testamento. É o único. Ele é o único pregador que prega uma mensagem que tem um resultado extraordinário. A Bíblia diz 120 mil crianças com adultos. Os estudiosos apontam que era quase 500 mil pessoas. 500 mil de pessoas se convertem. E ele fica decepcionado com o resultado da sua pregação. É o único profeta. Mas sabe o que me impressiona nesse livro? Não é o fato que a gente mais comenta sobre isso, um peixe enorme engolir Jonas. O que me impressiona de verdade nesse texto é o controle extraordinário de Deus sobre todas as coisas. E a forma com que Ele lida e comanda tudo. É isso que me chama a atenção. Deus manda no vento e o vento sopra. Deus manda no mar e o mar balança. Deus manda no peixe e o peixe vai e obedece. Ele manda na planta, a planta cresce. Ele manda num verme, o verme vem e come a planta. Ele manda em tudo e tudo obedece, exceto Jonas. Tem hora que a gente percebe que tudo ao nosso redor conspira e nos empurra para nós atendermos o nosso chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas. Só que a gente não percebe, ou finge não perceber, porque faz a opção de desobedecer. A gente faz isso. Jonas foge do seu chamado, igreja. Deus disse a Jonas: levante-se e vai a Nínive. E ele se levantou, mas para ir para um outro lugar que Deus não havia mandado. Tem muita gente se levantando e fugindo do chamado do Senhor. Tem muita gente fugindo do chamado do Senhor. E a fuga, igreja, é um dos primeiros sinais de quem está ouvindo o chamado de Deus. A fuga, tentar fugir, é um dos primeiros sinais disso. Porque a gente fica fugindo do propósito. Porque eu sei cumprir o chamado de Deus implica, igreja, em muita renúncia. Implica em muita renúncia, implica em mudar muitas coisas de lugar, lidar com as frustrações, com as decepções e talvez com muito sofrimento. Cumprir o chamado de Deus é isso, e na realidade ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer, e aí por isso faz a opção de fugir e se esconder, fugindo daquilo que Deus está propondo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Jonas prefere se desgastar e investir na fuga do que seguir plenamente em obediência a Deus. Fugir. Ah, eu sei, Nínive é cruel, má, eram difíceis. Os homens estupravam mulheres.
quando eles venciam uma batalha, eles pegavam os corpos dos seus oponentes, decapitavam as cabeças e colocavam nas muralhas, para mostrar como troféu. Era uma nação horrível, é verdade, mas Jonas se veste de uma capa de religiosidade e decide não ir. Ele não reconhece o atributo de Deus, que é misericórdia e graça sobre o pecador. Ele foge do chamado que Deus estabeleceu para ele. A Bíblia diz que levavam 3 dias para percorrer essa nação. Ele percorre em um dia só. Eu imagino como que ele deve ter feito essa pregação num lugar que geograficamente você precisa de 3 dias para percorrer. Ele percorre em um dia só. Imagine como que ele cumpre esse chamado. Imagina isso, igreja. Mas eu vim para te dizer que entender o chamado de Deus, igreja, é perceber que a vontade que precisa prevalecer é a dele e não a minha e não a nossa. Em nome de Jesus, porque entender o chamado é reconhecer que não é Deus quem precisa de mim, não precisa, é Ele, não depende de nada que é meu, mas sou eu, somos nós quem dependemos de tudo dEle. Em nome de Jesus, é isso. Mas o amor de Deus, igreja, é tão grande, que mesmo eu decidindo fugir, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, porque o pior fracasso, igreja, é a gente tentar fazer sucesso aonde Deus não quer que a gente esteja. Não fuja do seu chamado. Em nome de Jesus, não fuja do seu chamado, não fuja. Você pode repetir assim? Uma tempestade, mais forte, uma tempestade. Todo desobediente, igreja, todo, gera tempestade, gera. Todo desobediente, e não é só para ele, é para todos que estão à sua volta. Jonas dormia profundamente diante de uma tempestade terrível. Jonas dorme diante do caos. A coisa está pegando fogo, está horrível, e Jonas dorme. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava pensando, eu já disse aqui em algumas outras vezes que eu tenho muito medo de voar de avião. Já voei várias vezes, voo, mas eu tenho muito medo. E o que me chama, e graças a Deus eu nunca peguei uma turbulência muito severa. Eu não sei se você já pegou, mas o que me chama muita atenção, quando o avião dá uma chacoalhada, eu imediatamente olho para o comportamento dos comissários de bordo que estão ali, que fazem aquilo todo dia, toda hora estão voando. Então eu olho para o comportamento deles, porque o comportamento deles em frente a esse enfrentamento vai me trazer tranquilidade. Então o avião está dando aquela chacoalhada, eu já acho que vai cair, mas eu olho para o comportamento deles, eles estão tranquilos, orientando, põem o cinto, estão sentados, estão numa boa. E aquilo me... Agora imagina se a gente está diante de uma turbulência severa, e a gente olha para os comissários e está todo mundo, meu Deus! Imagina isso. Jonas dorme, mas os especialistas, os técnicos, os marinheiros, os experientes, aqueles que entendem tudo de embarcação, de mar, de tempestade, aqueles que entendem, sabem a gravidade do cenário que está acontecendo, estão desesperados, buscando alternativa para não perecer, para não morrer. O que fazer diante dessa tempestade? E Jonas dorme. Jonas, que nunca provavelmente entrou no barco, não entende nada de embarcação, está dormindo. A primeira coisa que acontece numa tempestade é prejuízo. Bens lançados ao mar.
Aí os marinheiros perguntam para Jonas: quem é você? Quem é você? Ele diz: eu sou um profeta, mas eu estou fugindo. Isso me impressiona quando ele diz: me joguem na água. Jonas prefere morrer do que se arrepender. Eu sei que eu posso estar falando com pessoas aqui que estão enfrentando tempestades severas, mas qual é a nossa postura, o nosso comportamento diante de uma tempestade? Qual é? Uma das coisas que eu aprendo nesse livro é a soberania de Deus. Eu aprendo ao ler esses 4 capítulos o quanto Deus é soberano. Jonas toma uma decisão, fala assim: eu vou embora, não vou para lá. Deus: ah, é? Não vai? Então tá. Vento, mar, podem soprar, pode agitar tudo. E o barco começa a balançar. Olha o que Deus faz. Eu estava pensando, eu estava viajando nesse texto, nessa madrugada, eu estava pensando, Deus manda um peixe para engolir Jonas. É algo que não dá para a gente entender, porque o homem, o ser humano, não faz parte da cadeia alimentar desse animal, mas ele atende o comando de Deus. Tal é o nível da soberania de Deus. Qual é o nível? Eu sei que nós estamos diante de tempestades, mas qual tem sido a sua postura, o seu comportamento diante das tempestades? Qual igreja tem sido? Qual igreja tem sido? A Bíblia fala sobre duas tempestades. Ela fala sobre um outro homem que também viveu uma grande tempestade no Novo Testamento, que foi Paulo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 27, que o apóstolo Paulo também estava dentro de um navio, a caminho de Roma, e também viveu uma grande tempestade. Assim como Jonas, são 2 homens de Deus, são 2 missionários, são 2 profetas, enfrentando também uma grande tempestade, indo para uma outra nação. Os 2 saem do mesmo lugar, igreja, da mesma região. Paulo sai de Cesareia Marítima e Jonas sai de Jope. É no Mediterrâneo, o lugar é um do lado do outro, igreja. Qual é a diferença entre Paulo e Jonas? Qual é a diferença? Qual é a diferença do nosso comportamento diante de uma tempestade? Qual é a diferença? É que Jonas se move fora do propósito de Deus na tempestade, mas Paulo se move a caminho do propósito de Deus na tempestade. Como é o nosso comportamento diante de uma tempestade? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Enquanto Jonas, escuta isso, igreja, enquanto Jonas é livre no barco, ele usa essa liberdade para fugir de Deus, e Paulo, que está preso dentro do barco, usa essa escravidão para cumprir a vontade de Deus. Quem é você na tempestade? Quem é você? Jonas entra no barco para dormir, para ser indiferente, completamente indiferente, mas Paulo entra no barco para fazer toda a diferença. Toda a diferença. Como nós estamos enfrentando as tempestades? Jonas entra no barco, e ao entrar ele se torna um problema, ele gera o caos, mas Paulo, ao entrar no barco, se torna o pastor daquele lugar, ajudando a todos que precisam. Quem é você na tempestade? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Como estamos enfrentando as tempestades? Por causa de Jonas, todos estão correndo risco de vida nessa tempestade, mas por causa da mensagem de Paulo, todos no barco naquela tempestade são salvos para a honra e glória de Deus. Quem é você no meio da tempestade? Quem é você?
Quem é você? Quem somos nós, igreja? Quem somos nós? Deixa eu te falar uma coisa. O peixe foi enviado por Deus para salvar Jonas. Para isso que o peixe foi enviado, para salvar. Eu sei que é ruim, é estranho, eu sei não é confortável, é perigoso, mas é melhor do que morrer, igreja, porque Deus prefere me parar no caminho, gerando desconforto, do que ver a gente morrer no destino errado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa madrugada ao ler esse texto, sabe o que me impressiona? Sabe o que me impressiona muito? Essa tempestade, o livro inteiro de Jonas não tem uma citação do nome do diabo. Nada. Não tem nenhuma ação do inferno nesse texto. Nenhuma. É Deus quem permite essa tormenta. Nem toda tempestade vem do inferno, é Deus quem permite essa tempestade, porque o peixe, igreja, não é um castigo, mas ele é um livramento. O peixe não é um castigo, ele é um livramento. O peixe não é uma tragédia, mas ele é um milagre, em nome de Jesus. O peixe não é o fim, mas o peixe é a oportunidade de um recomeço, em nome de Jesus. Eu sei, você pode estar vivendo um momento sujo, desconfortável, apertado, escuro, mas acredita no que eu vim te falar em nome de Jesus. Você veio aqui para eu te dizer que essa tempestade não vai te matar, não vai te matar, ela vai te fortalecer, porque o que Jonas não sabia, por mais que o ambiente era ruim, no ventre de um peixe, apertado, difícil, parecendo que ia morrer, mas o que ele não sabia, que mesmo diante dessa circunstância, não vendo no escuro, o peixe já estava se movendo na direção que Deus tinha para ele. Essa tempestade vai te colocar diante da vontade de Deus, em nome de Jesus. Vai te colocar novamente no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque na tempestade é lançado ao mar que nós nos tornamos completamente vulneráveis. Não tem o que fazer. É no mar, é na tempestade. A gente não consegue nadar, não há nada para fazer. Somente aguardar a ação sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim: Deus, diga bem forte: Deus, Deus, as tempestades da minha vida, eu lanço em tuas mãos. Corrige a minha vida e me põe plenamente no teu propósito, em nome de Jesus. Se você recebe isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Uma oração. Você pode repetir isso? Uma oração. A Bíblia diz que Jonas orou. Mas é interessante que Jonas não ora em casa. Jonas não ora para comprar passagem. Não ora para no pier antes de subir no navio. Ele não ora no porão do navio. Ele não ora quando é jogado no mar. Sabe aonde que Jonas ora? Dentro do peixe. Porque a angústia sempre nos aproxima de Deus. Eu sei disso. A aflição nos aproxima de Deus. Eu falava com um jovem casado há uns meses atrás. Falava sobre a importância de orar em casa. Ele falava assim: mas Renato, eu não sei orar. Eu falava: não existe oração errada. O errado é a gente não orar. Não existe. Sabe, mas o que eu falo? Eu não tenho nem força para falar de tão aflito, de tão cansado. Não precisa encontrar a palavra certa. Se ajoelhe
E deixa que Deus vai ouvir o seu coração enquanto estiver orando. Em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? A gente vai tocando a nossa vida, igreja, de qualquer maneira. A gente vai tocando de qualquer jeito. Jonas vai da casa para o pier. Do pier vai para o navio, do navio para o mar, de qualquer jeito, vai indo no impulso, vai indo, até chegar no limite, até chegar no ventre do peixe, até perceber que ele está prostrado diante de uma situação que não tem para onde ir, e ele está diante de Deus. Ele vai vivendo, a gente vai tocando o barco dessa maneira. Às vezes a vida vai espremendo a gente, vai esmagando a gente, vai batendo na gente, vai envergonhando a gente. A vida vai fazendo isso, mas aí a gente fica prostrado diante de Deus. A gente diante de Deus tem que dizer: Deus, eu errei, Deus, eu não tenho saída, eu provoquei essa situação, mas Deus, me perdoa, eu preciso de ajuda. É uma oração. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. A oração é o desabafo da alma. É a oração que restitui as forças que a vida consumiu. É a oração que restitui. A única maneira, igreja, ouve isso. A única maneira de não ficar ansioso por nada, e aqui tem tanta gente ansiosa, aflita e desesperada, mas a única maneira de não ficar ansioso por nada é estar orando sobre tudo. Essa é a única maneira, porque as nossas aflições diárias reduzem com a prática da oração diária. Uma oração. A distância mais perto, mais próxima da terra e o céu é quando nós estamos de joelho, igreja, porque os nossos joelhos nos levarão mais longe do que os nossos pés. Uma oração. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Eu vou falar com Ele, você vai falar com Ele, nós vamos descansar nele, nós iremos entregar tudo para Ele, nós vamos esperar nele, igreja, porque nós vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos que são mais íntimos, e a intimidade é o resultado de uma vida de oração. A oração revela a vontade de Deus para nós. Às vezes nós oramos para mudar Deus, mas quando oramos é a oração que muda o nosso coração. Uma oração. Jonas diz: Deus, eu estou na profundeza, não tem como piorar mais, eu cheguei no fundo do poço, eu estou no pior dos lugares. Eu não sei se você está fazendo essa oração, eu não sei se esse é o momento que você está dizendo, mas você pode repetir bem forte assim comigo, igreja. Diga assim: o meu poço, diga bem forte, o meu poço não é mais profundo do que a misericórdia do meu Deus. Diga isso mais forte: o meu poço não é mais profundo do que a misericórdia do meu Deus. Que as misericórdias do Senhor alcancem você, tua casa e tua família, em nome de Jesus. Se você recebe isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oração. Sabe, igreja, não é o nosso papel obrigar você a nada, claro que não, jamais faremos isso. Mas eu estou extremamente feliz com a nossa igreja, porque uma igreja séria é uma igreja que se preocupa com a oração.
Nosso pastor tem um direcionamento de 40 dias de oração aqui na igreja, das 6 às 7 da manhã. Eu sei que muitos não conseguem, trabalho, horário, tal, está tudo bem. Mas essa é uma palavra para a gente refletir. Essa é uma palavra para a gente pensar. Porque tem tanta igreja por aí, criando tanto embaraço, inventando tanta coisa que está desconectada com a vontade de Deus e conectada com as suas próprias vontades. Quando a gente vê uma igreja que se posiciona de forma séria como a nossa, que se preocupa em ter um propósito, onde a gente vem para cá somente para orar, isso é prioridade. Eu queria que você pensasse nisso, para a gente refletir. Sabe por quê? Porque se o propósito, pensa comigo, igreja, pensa nisso, de verdade, pensa nisso. Porque se o propósito dos 40 dias fosse trazer para cá profetas para adivinharem futuros e CPFs, certamente essa igreja estaria cheia. Mas o propósito é para vir aqui, quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que está no céu vai te ver. O propósito é para vir aqui orar. Faça uma oração em nome de Jesus. O final dessa oração, Jonas diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferei sacrifício e vou cumprir o voto e a promessa que eu te fiz. Esse é o fim da oração de Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites orando. E Deus falou, igreja? Deus falou? Falou. Deus falou. Mas falou com quem? Falou com peixe. Porque é muito mais fácil falar com um animal irracional do que com um profeta desobediente. Faça uma oração. Faça uma oração. A única menção sobre fazer algo sem cessar na Bíblia é orar. A Bíblia não diz cante sem cessar, oferte sem cessar, pregue sem cessar, nem ame sem cessar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas ela diz ore sem cessar. Pegue os seus filhos, sua esposa, sua família, faça uma oração em nome de Jesus. O quarto, para a gente terminar, diga assim: uma nova oportunidade. Louvor já pode subir, por favor. Uma nova oportunidade, você pode dizer isso? Vamos mais forte, uma nova oportunidade. Jonas não cabe no barco. Jonas não cabe no peixe. Sabe aonde que Jonas cabia? Em Nínive. Era o único lugar que ele cabia. O livro de Jonas aponta para a nossa salvação, igreja. Aponta para a nossa salvação. Aponta para a salvação da humanidade. Aponta para a salvação daquele que crê. Essa é a mensagem do livro de Jonas. A graça e a misericórdia estão aqui, porque misericórdia é a misericórdia. Miséria, córdia, cardia, coração. É a miséria do nosso coração. Essa é a mensagem desse texto. É a bondade de Deus que está aqui. É um Deus que não desiste de mim e não desiste de você. Essa é a mensagem desse texto. Para a gente concluir, você sabe quem é o personagem principal do livro de Jonas? Você sabe quem é o personagem principal desse livro de Jonas? O personagem não é Jonas, mas é Deus. Ele é o personagem principal, porque foi Deus quem chamou Jonas. Foi Deus quem enviou um vento. Foi Deus quem sacudiu todo o mar. Foi Deus quem enviou um grande peixe. Foi Deus quem fez o peixe engolir e vomitar Jonas. Foi Deus quem enviou Jonas novamente. E foi Deus quem converteu o coração dos ninivitas. Porque somente Deus quem faz tudo isso para dar para você e para mim uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode colocar de pé? Em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, igreja, de tal maneira, para que todo evangélico que nele crê, é isso? Para que todo batista que nele crê, é isso? Para que todo presbiteriano, para que todo assembleano nele crê,
não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. O livro de Jonas começa com a ira de Deus e a indiferença de um profeta, e termina com a ira de um profeta, mas a alegria no coração de Deus. Esse é o livro de Jonas. Para a gente encerrar, o tema central do livro de Jonas, a mensagem desse livro é a ressurreição de Jesus, sabia? Esse livro de Jonas tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com a mensagem de Jesus, de salvação. Por que, Renato? Qual é a relação entre o livro de Jonas e a mensagem de ressurreição de Jesus? É porque Jonas pagou um preço para subir num barco, Jesus pagou um preço para subir na cruz. Jonas entrou num barco que era construído de madeira. Jesus subiu numa cruz que também construída de madeira. Após o barco, nenhum dos ossos de Jonas foram quebrados, sabia, igreja? E após a cruz de Cristo, nenhum dos seus ossos também foram quebrados. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas foi colocado para dentro de um peixe. Jesus foi colocado dentro de um sepulcro. Jesus foi colocado. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jesus fica 3 dias e 3 noites dentro do sepulcro. Jonas saiu vivo de dentro do peixe, e Jesus também saiu vivo de dentro do sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas saiu de dentro do peixe. Jonas saiu de dentro do peixe para levar um país inteiro ao arrependimento e uma condição de uma nova oportunidade. E Jesus saiu de dentro do sepulcro para levar a humanidade inteira ao arrependimento e uma nova oportunidade. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça essa oração conosco. Faça essa oração conosco. Quebranta o meu coração. Amém. Nós queremos ser teu, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor? Som do meu coração, Senhor, porque o Senhor me conhece. Quebranta o Cante isso, cante isso. meu coração. Transforma-me Conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor.
pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Você pode dizer isso? Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga assim: Senhor, sonda o meu coração, quebranta o meu coração. Diga isso para o Senhor. Transforma a minha vida, a minha casa, transforma a minha família e enche-me do teu Espírito, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso conosco? Diga: sonda-me, sonda-me. Diga isso, igreja. Canta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Canta-me, transforma-me. Diga isso, igreja. Diga isso, faça dessa canção a sua oração. Peça para o Senhor te usar, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me. amém. A gente precisa encerrar o nosso culto. A gente precisa encerrar. Mas hoje é uma manhã para a gente parar de fugir, parar de se esconder, parar de não entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para nós. Sabe o que é interessante? Quando Deus mandou Jonas ir a Nínive, Jonas não mora em Nínive. Só o fato de Jonas ficar na sua casa, no sofá, assistindo Netflix, já era uma desobediência, porque ali não era onde Deus queria que ele estivesse. Mas Jonas não limita-se a desobedecer. Jonas vai para um lugar completamente diferente de onde Deus havia ordenado. Não é só uma desobediência, mas é uma fuga daquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Hoje é manhã de você parar de fugir, de se esconder. É parar de fugir, ficar longe, de falar: Deus, eu entendi o teu chamado, eis-me aqui, usa a minha vida. O Senhor me conhece. Se tem alguém que conhece o íntimo do meu coração, é o Senhor. E eu estou diante da tua presença. Eu quero estar contigo. Eu entendi o meu chamado. Eu estou diante de uma tempestade, mas diante da tempestade eu faço uma oração. Mas o que eu não posso perder é uma oportunidade. Você pode colocar a mão no seu coração para a gente orar juntos? Para a gente orar juntos. Repita essa oração bem forte assim comigo. Diga: Deus. Diga forte, diga: Deus, nessa manhã eu entendo o teu chamado para a minha vida. Eu reconheço a tua voz. Eu reconheço o teu propósito. E eu decido não fugir da tua presença, mas cumprir o teu chamado para mim. Deus, eu nessa hora abro o meu coração e te recebo como meu Salvador. Muda a minha história, muda a minha vida. Os meus caminhos são teus. Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Quebra, Senhor, as algemas que me amarram ao passado, porque eu quero ser livre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada.
nós estamos aqui. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez essa oração hoje diferente, você precisava reafirmar isso. Falar: Senhor, eu não saio desse prédio sem reafirmar que eu sou teu. Se você fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão que nós queremos te conhecer. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão, nós queremos orar com você, nós queremos te conhecer. Há alguém aqui? Levante sua mão. Há alguém aqui que fez essa oração? Há alguém aqui? Levante sua mão. Levante sua mão. Esse é um momento de guerra, de batalha espiritual. Nós entendemos isso, nós entendemos. Mas se tem alguém aqui que fez essa oração, levanta sua mão bem alto, que nós queremos orar por você. Há alguém? Há alguém? Há alguém? Amém, amém. Vamos orar novamente? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, estar distantes de Ti. Nós queremos estar contigo em todo o tempo. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Deus, nós queremos estar alinhado ao Teu chamado. Alinhado ao Teu chamado. E na tempestade nós teremos um comportamento diferente, porque nós iremos orar ao Senhor. Nós iremos buscar a Tua direção para a nossa vida, para a nossa casa e a nossa família. Pai, em nome de Jesus, e nós não perderemos nenhuma oportunidade de estar contigo, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte, igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é manhã de salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Amém, amém. Uau, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Vamos orar juntos, vamos orar juntos, vamos orar. Pode colocar a mão no seu coração assim? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor. As tempestades da minha vida, nessa hora, eu declaro que elas não serão mais severas, porque o Senhor está comigo. Tranquiliza o meu coração, acalma os ventos e a tempestade, muda o meu caminho, perdoa os meus pecados e me dá uma nova história contigo. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Igreja, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos para casa, gente. Vamos para casa. Você pode levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos mais alto que você puder. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, te dê um domingo na presença de Deus. Que a graça e a paz seja com você, com a tua casa e com a tua família. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. Até mais tarde. Deus abençoe. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer